Você vai ver agora uma reportagem sobre discriminação racial. Ela está em todos os lugares, mesmo numa reportagem que a CNN tentava fazer num famoso clube aqui de São Paulo, Pinheiros. Quem sofreu a discriminação e conta essa história é o repórter Jairo Nascimento. Essa história começa com o cotidiano da reportagem. O trabalho passa pela apuração dos jornalistas, a conversa com a fonte, o encontro da equipe de filmagem. O grupo foi fazer uma reportagem sobre atletas olímpicos na pandemia no Pinheiros. O clube tem 121 anos de história, 38 mil sócios e sozinho conta com 12 medalhistas olímpicos. A nossa equipe já estava identificada aqui no Esporte Clube Pinheiros e ia iniciar a gravação. Aí, fomos recebidos com uma pergunta: quem é o repórter? O repórter sou eu, que sou negro. Foi aí que a reportagem virou um caso de discriminação. Uma das diretoras do clube duvidou quem era o repórter. Ana Paula Adame se apresentou como diretora adjunta de comunicação. Na internet, afirma ter atuado como psicóloga de atletas. Qual é a ferramenta que o invejoso utiliza para afetar as pessoas da qual ele tem inveja? Ele tenta de todas as maneiras, de todos os meios, denegrir a imagem dessa pessoa. Aqui, em vídeo postado no YouTube, a dirigente utiliza o termo denegrir, que para muitos especialistas possui conotação racista. No Pinheiros, Adame e um diretor identificado como Fábio questionaram a isenção da reportagem, temendo que chamaram de reportagens tendenciosas, que foram divulgadas em outros veículos de comunicação. A matéria acabou cancelada. Para esta especialista, este é um dos muitos exemplos de microagressões. São frases aparentemente simples que revelam racismo enraizado em instituições. E as microagressões, elas podem vir intencionalmente e tem as microagressões que são também fruto dos vieses inconscientes. Pesquisamos o conteúdo considerado tendencioso pela direção do Clube Pinheiros, as acusações de discriminação com inquéritos em andamento e processos judiciais. O regimento interno do clube não cede espaço aos sócios para manifestações de caráter político, religioso, racial ou de classe. Mas se no clube falar sobre tais temas é proibido, na prática, várias vítimas afirmam o contrário. Em 2015, o racismo foi publicado em vídeo. Saquinho do supermercado. É branco. E o de lixo frito. Ângelo Assunção, medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, foi vítima de racismo dos colegas do Pinheiros. Os agressores foram suspensos pela Confederação Brasileira de Ginástica e depois se desculparam. O ginasta Arthur Nori disse no ano passado em suas redes sociais que sente vergonha. E que esse exemplo que aconteceu comigo lá atrás não seja um exemplo a ser seguido, seja um exemplo para ser olhado, ser tratado e ser muito bem conduzido, orientado para desconstruir tudo isso que existe nessas bolhas. Ângelo contou à CNN, em uma entrevista em setembro de 2020, como ficou após o episódio. Ser vítima do racismo, a gente paga muito caro. O racismo realmente não machuca, ele não fere, ele nos mata, eles tiram os nossos sonhos. Eu entrei em depressão, fiquei 2 anos muito doente com tudo isso. O atleta buscou apoio do Pinheiros. Foi demitido em 2020. Um relatório de governança produzido a pedido do clube por uma auditoria externa apontou casos de discriminação e assédio moral. Os denunciados não foram afastados pela direção. No relatório, Ana Paula Adame, a mesma diretora que aparece no início desta reportagem, foi acusada pelos atletas ouvidos de induzi-los nas respostas da investigação interna. Por nota, a Confederação Brasileira de Ginástica disse que solicitou apuração e é intolerante a qualquer ato de assédio, abuso ou preconceito. O Tribunal de Justiça Desportiva da Ginástica afirmou que o processo de Ângelo Assunção está em segredo de justiça, mas a CNN apurou que até agora nenhuma denúncia foi apresentada. As acusações de discriminação vão além da questão racial. Estes são os pais da Jaqueline Silva. A menina, moradora de periferia de São Paulo, chegou ao Clube Pinheiros quando tinha 9 anos de idade e logo se tornou destaque na ginástica. Hoje, as conquistas se resumem a fotos e medalhas. Jaqueline morreu em janeiro de 2019 aos 17 anos. Dias antes da morte, Jaque foi demitida por mensagem de WhatsApp. Os pais reclamam da falta de assistência médica, de informações do contrato de trabalho de Jaqueline e da falta de pagamentos. Ela trouxe contrato para nós, minha esposa e eu assinamos, devolvemos para o clube, nunca nos deram uma cópia desse contrato, então eu não sei nem o que está escrito lá. Para eles, o tratamento é resultado de um comportamento discriminatório comum aos atletas bolsistas, que recebem do clube, mas correm risco de serem demitidos a cada ano.
Eles usam até a idade que convém para eles, né? Porque tá dando aquele rendimento, aquelas medalhas, trazendo. E aí quando vai completar, tipo, perto de 18, não tá bom, então vamos mandar embora. A atleta morreu de pneumonia. Ela tentou por uma semana atendimento médico em diversas unidades do Sistema Público de Saúde até morrer. Na época, a prefeitura negou o descaso no atendimento. O inquérito ouviu médicos e familiares, mas não houve indiciamento dos acusados. Outro caso de discriminação social foi denunciado nas dependências do clube. Em 2015, a advogada Roberta Lória se incomodou com a exigência de que as babás que acompanham as crianças sócias estejam vestidas de branco. Ela acionou o Ministério Público. Não é possível que exista uma regra escrita tratando disso. Então eu nunca tive essa discussão com pessoas da administração do clube, nunca ouvi qual seria o argumento deles para isso. O MP instaurou um inquérito civil para investigar possível prática discriminatória. Porém, o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo optou pelo arquivamento do pedido. A CNN pediu explicações ao MP. Por nota, eles não explicaram as causas do trancamento da investigação, apenas que a decisão do Conselho foi tomada em 2015. Foi super frustrante ver que, mesmo com a repercussão, não teve mudança. Houve outros casos de discriminação que geraram boletins de ocorrência. Em 2014, um atleta de handebol foi chamado de seu macaco, após uma partida no Pinheiros. No ano passado, ocorreu a acusação de que uma criança com síndrome de Down teria sido vítima de ofensas verbais e físicas no vestiário do clube. Ambos os casos foram arquivados. Existem duas semelhanças em tantas histórias. Todas contêm acusações de discriminação e, em todos os casos, a apuração dos fatos não vai adiante. Procurado, o Pinheiros afirmou que está atento para identificar ações e atitudes de discriminação. A equipe de diretores do clube, especialmente os times de governança e comunicação, trabalha todos os dias para garantir que no Pinheiros todas as pessoas tenham o mesmo tratamento, o mesmo cuidado e as mesmas oportunidades. Por isso, apuramos todas as denúncias que recebemos e corrigimos na hora qualquer desvio de conduta. Discriminação é crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, vítimas de injúria podem registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou procurar a DECRAD, um órgão especializado em crimes de intolerância. Em 2020, foram registrados 68 boletins. Se os institutos normativos que a gente tem, que prevêem a igualdade entre brancos e negros, fossem aplicados de forma correta, nós estaríamos com certeza a longos passos de diferença do que a gente tem hoje, né?